E vamos agora para a questão 47. Dessa vez uma questão de trigonometria, assunto extremamente recorrente. Provas do ITA, IME, AFA, vestibulares convencionais, digamos assim, um assunto esperado nesse tipo de prova. Então a questão te deu, seja uma função f dos reais nos reais, dada por essa lei de formação. A pergunta é, qual a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dessa função? Então, do jeito que está aqui, é bem difícil enxergar qual é o valor máximo possível e qual é o valor mínimo. Então, vamos tentar deixar a expressão mais, digamos, ajeitadinha. Primeira coisa a se notar é que você tem aqui uma multiplicação. Então, você pode fazer a propriedade distributiva. Seno ao quadrado vezes seno à quarta, seno à sexta. Seno ao quadrado vezes 1, seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vezes cosseno à quarta, cosseno à sexta. Cosseno ao quadrado vezes 1, cosseno ao quadrado. Vamos agrupar os termos por potência. f de x será igual a seno à sexta mais cosseno à sexta mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E aqui, pessoal, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é simplesmente a equação mais famosa de toda a trigonometria e a mais importante. É a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. E aí, o que teremos? f de x é seno à sexta mais cosseno à sexta mais 1. E como que você desenvolve esse seno à sexta mais cosseno à sexta? Eu vou te lembrar aqui de uma propriedade interessante para realizar soma de cubos, tá? Você pode pensar em produtos notáveis. A ao cubo mais b ao cubo seria o cubo da soma menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo. Então isso aqui vem lá do produto notável. Cubo da soma é cubo do primeiro mais cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo vezes a soma. Esse é um resultado interessante de utilizar se você trocar o a por seno ao quadrado e o b por cosseno ao quadrado. Porque você teria seno ao quadrado ao cubo, seno à sexta. Cosseno ao quadrado ao cubo, cosseno à sexta. Então, usando essa substituição, a função pode ser reescrita como a é seno ao quadrado e b é o cosseno ao quadrado. Então, seno à sexta mais cosseno à sexta seria seno ao quadrado, é o a, mais cosseno ao quadrado, que é o b, ao cubo. Menos 3 vezes seno ao quadrado, que é o a, cosseno ao quadrado, que é o b, que multiplica a mais b. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Todo mundo mais 1, né? E aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria. 1. Então, reescrevendo a soma, o que nós temos? f de x é igual a 1 ao cubo, 1, menos 3 seno ao quadrado cosseno ao quadrado, mais 1. Então, trabalhando um pouco mais ainda, f de x é igual a este 1 soma com este 1, 2. Menos 3 vezes seno cosseno ao quadrado. E o que fazer com este seno cosseno? Lembre-se de que eu quero calcular máximo e mínimo. Há um jeito bom de simplificar um produto seno-cosseno. Vou colocar aqui em verde as formulinhas para você ir lembrando. Uma fórmula é o seno do arco duplo, né? Seno do arco duplo é igual a 2 seno cosseno. Se seno do arco duplo é 2 seno cosseno, quem é seno cosseno? Seno cosseno é o seno do arco duplo sobre 2. Então a expressão será
f de x é igual a 2 menos 3, que multiplica seno do arco duplo sobre 2 ao quadrado. Então, f de x é igual a 2 menos 3 seno ao quadrado de 2x sobre 4. Então, aqui está uma forma mais enxuta de escrever a função f. Acho que nesse momento eu já consigo calcular o máximo e o mínimo, tudo bem? Como? Você concorda que a expressão é mínima quando este termo for máximo, já que eu estou subtraindo 2 desse cara. E essa fórmula é máxima quando esse termo for mínimo. Primeira coisa, repare que esse cara necessariamente é positivo, né? Porque seno ao quadrado é maior ou igual a zero, por ser um quadrado. Vezes 3/4 maior ou igual a zero. Então vamos lá. Como agora calcular o máximo e o mínimo da expressão? Então, para que a função seja máxima, eu vou escrever assim, para f máximo, esse cara tem que ser mínimo, que é 2 menos esta expressão. E o mínimo desta expressão é 0. Ela sempre é maior ou igual a 0, porque 3/4 é positivo e seno ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, para f máximo, basta que seno ao quadrado de 2x seja igual a 0. Então, a expressão será 2 menos 3 vezes 0 sobre 4, que dá 2. Opa, f máximo. Então, este é o valor máximo possível para a função. E qual é o valor mínimo possível? Nesse caso, o termo em azul tem que ser o maior possível, né? Já que eu estou subtraindo dele. Então, o máximo valor possível para seno ao quadrado é, o maior valor possível para seno é 1. O maior valor possível para seno ao quadrado é 1 ao quadrado, 1. Então, para f mínimo, seno ao quadrado de 2x igual a 1, né? Que é obtido quando seno de 2x for mais ou menos 1. Então, f mínimo vai ser igual a 2 menos 3 vezes 1 sobre 4. Que dá 2 menos 3/4. 5/4, né? Ou, se preferir, 1,25. Por fim, o que a questão pede é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da função. Então, o valor máximo menos o mínimo é igual a 2 menos 1,25, que dá 0,75. E esta é a nossa resposta.